7h20, já dei 5 minutos aí de tolerância aí para o pessoal, tá? Hoje a gente já vai começar a falar sobre o penúltimo capítulo nosso, que é a parte de toxicologia social, onde nós iremos abordar 4 componentes químicos, que é o álcool, a nicotina, a maconha e a cocaína, tá? Lembrando para vocês que essa parte de toxicologia social, ela vai ser cobrada na segunda verificação de vocês, tá bom? Então vamos começar. Tá? Quando a gente fala de toxicologia para vocês, tá, o que ela tem que ser entendida como o uso indiscriminado de certas substâncias, sejam elas fármacos ou drogas de natureza lícita ou ilícita, tá, que causam, tá, algum tipo de alteração ou modificação, tá, na estrutura da pessoa, como também na estrutura em geral, seja ela na estrutura familiar, seja através de transtornos ou alterações psicológicas, e, por fim, causando também alterações fisiológicas, tá, no organismo da pessoa, tá, que irá fazer o uso e o consumo, tá, dessas substâncias químicas lícitas e ilícitas, tá bom? Só para vocês terem uma noção, se a gente for pegar o histórico dessas drogas de abuso, dessas substâncias químicas, nós vamos ver que na história humana elas já eram consumidas desde a época antiga, tá? Havendo registros antes de Cristo, passando pelos chineses, que eles foram os primeiros a utilizar o uso da maconha na região da Mesopotâmia, com a questão do uso e o consumo do ópio, e aqui na região das Américas, principalmente na América do Sul, nós temos a presença também da folha de coca, que é consumida, tá? Que é consumida pelos povos andinos, ou seja, pelos povos que ficam na região dos Andes, tá bom? Assim, nós observamos que dentro da toxicologia social existem 2 momentos e 2 tipos de consumo que as pessoas fazem uso dessas substâncias. Primeiro é durante a adolescência, aonde é o primeiro contato dessas substâncias, tá? Por parte do indivíduo, por parte do adolescente, por parte do jovem, aonde ele começa através de fumar a maconha, passando pelo contato com a cocaína, chegando ao uso, tá, de anabolizantes, tá? E por último, o consumo do álcool. Agora, quando esse indivíduo envelhece, tá, e cresce, nós observamos que os tipos de substâncias químicas lícitas e ilícitas continuam ainda sendo o quê? Consumidos, só que a natureza e a característica dessas substâncias vão mudando, vão se mudando. Tá? Aonde nós observamos que na idade adulta o indivíduo já faz consumo, tá, de certas substâncias como, por exemplo, benzodiazepínicos, anfetaminas e continuando usando ainda o álcool aqui. Por isso que a definição de toxicologia social para vocês, a toxicologia social, ela estuda, tá, o efeito nocivo decorrente do uso do uso não médico, do uso não farmacológico, tá, de certas drogas e de certos fármacos, aonde esse uso indiscriminado, tá, leva a alterações no indivíduo e acarreta modificações na estrutura social e na própria sociedade como um todo, tá? A toxicologia social, ela tem como objetivo estudar essa natureza, essa característica desses fármacos e drogas que têm um alto potencial, tá, de induzir, de levar o indivíduo à dependência, tá? Por isso que nós observamos que existem 2 tipos de potenciais dentro das classificações entre fármacos e drogas. No caso dos fármacos, nós vemos o que? Nós observamos que, dependendo da classe aqui, seja um benzodiazepínico, um barbitúrico, tá, ok? Ou até uma anfetamina, ou se a gente for mais afim, pegar o princípio ativo aqui da maconha, que é a delta-9-tetraído-canabinol, nós vamos observar que cada um desses compostos químicos apresenta um potencial característico que leva e que induz o dependente, tá, a gerar um quadro de dependência por essa substância.
é diferente da droga. Por quê? Porque na droga, tá, por mais que seja uma substância que ainda não esteja totalmente classificada e totalmente com uma estrutura química definida, mas ela consegue apresentar não somente um princípio ativo, ou mais de um princípio ativo aqui, que pode levar à dependência. É o que a gente observa não somente na folha da coca, como também na maconha, que na maconha ela não apresenta somente o delta-9 e tetraidrocannabinol, mas também outros tipos de derivados aqui, que são a partir dela, que podem gerar e podem induzir a dependência. E esta dependência, esse potencial de induzir a dependência no indivíduo, tá? Ela faz com que haja a classificação de certas substâncias como substâncias psicotrópicas, ou seja, são substâncias que têm como tropismo, como afinidade, uma atração pelo sistema nervoso central, ou seja, elas acometem mais o sistema nervoso central do indivíduo. Por isso que, durante a dependência, nós temos o que se chama de abuso do fármaco ou da droga. E esse abuso, geralmente, ele ocorre através de uma autoadministração dessas substâncias, tá? Aonde essa autoadministração pode se desviar dos padrões médicos, sociais e até culturais. Ou seja, o indivíduo acaba perdendo a percepção e acaba perdendo a noção e a orientação de como usar essa substância para fins clínicos, ou seja, ele começa a utilizar para sua própria vontade, ou seja, para saciar sua vontade, tá? Isso é abuso, tá? E este abuso, ele pode ser visto apenas somente uma vez, como também ele pode ser visto de várias vezes, ou seja, de forma repetida, tá? Aonde, tá? A administração já se torna algo que é descontrolado para ele. É diferente quando a gente relaciona o abuso para o doping. Por quê? Porque no doping, a própria definição de doping dentro da toxicologia social, ela enquadra o doping aqui como uma administração que é utilizada somente para estimular, tá, temporariamente o indivíduo ou através de tomadas habituais para o quê? Para melhor desempenho, para melhor performance, quando esse doping ele é utilizado principalmente em esportistas de alta performance, como atletas, nadadores, jogadores de futebol, tá? De uma forma geral, indivíduos que atuam no esporte. Exemplos nós temos ao monte, como, por exemplo, o próprio uso do doping de substâncias que apresentam na sua composição química a cafeína, que serve aqui como um estimulante. O próprio uso dos hormônios sexuais, no caso, a base de testosterona, que faz com que haja um aumento, tá, da força muscular aqui do indivíduo. Além disso, nós temos o próprio uso da cocaína, da anfetamina, que atua com estimulantes, tá, mas só que de forma exagerada e de forma excessiva. O consumo dessas duas substâncias, elas podem levar o indivíduo, tá, à morte, por causa de alterações severas que possam ocorrer no organismo desse indivíduo, desse esportista. Tá? E nós chegamos agora no que é a definição de farmacodependência. A farmacodependência, meninada, ela é caracterizada principalmente por um comportamento ativo, ou seja, é pelo comportamento ativo da busca de uma droga ou de um fármaco, aonde essa substância vai trazer sensações, tá? É o que nós chamamos de recompensa de sensações. Ela vai trazer a recompensa de sensações, ou seja, ela vai trazer a satisfação do indivíduo em saciar seus próprios desejos e seus próprios o quê? As suas próprias necessidades pela ação abusiva deste fármaco, desta droga. Por isso que hoje os fármacos, principalmente os fármacos, as drogas e as pessoas que consomem esses tipos de substâncias, tá? Elas não podem ser mais ser enquadradas ou serem denominadas como drogados.
como é o termo popular, mas sim o termo correto hoje é farmacodependente, por conta dessa definição que eu acabei de dar para vocês, que é o comportamento ativo, tá, da busca de um fármaco, de uma droga, tá, para com objetivo, com simples objetivo de saciar o seu desejo, ou seja, de aliviar as suas sensações e ter um prazer que essa fármaco, que essa droga possa vir a originar. E a dependência, a farmacodependência, ela pode ser de vários tipos. A primeira delas e a mais estudada é a dependência química, aonde essa dependência química ela consiste do quê? De um consumo, tá, de uma substância, seja ela lícita ou ilícita, tá, havendo a persistência, ou seja, é a compulsão, é a necessidade de ter aquela substância no nosso organismo, tá? Aonde o indivíduo, aonde o fármaco dependente aqui, ele começa a apresentar síndromes comportamentais e perda do seu próprio controle, ou seja, ele já não exerce o controle de poder parar, o controle de poder deixar de usar aquela substância. Por isso que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência química ela é considerada uma doença crônica, tá, de natureza muitas das vezes incurável, aonde o indivíduo fármaco dependente aqui, ele está sujeito a diversos tipos de recaídas, tá? Além disso, a própria dependência química, ela pode ser gerada, ela pode ser ocasionada através da tolerância. E essa tolerância, ela se torna cada vez aumentada, cada vez elevado o seu nível, tá? Quando o fármaco dependente necessita de doses cada vez maiores do que a original, do que a inicial, para poder atingir, tá, o efeito inicial. Esse é o grande problema da dependência química, é quando o indivíduo, tá, consegue chegar a uma dose tolerada, tá? Ou seja, consegue implantar a tolerância nele mesmo, que faz com que ele aumente a sua dose para poder, assim, saciar seu desejo, para conseguir atingir o efeito inicial aqui. E nós também temos outros dois tipos de dependência, além da química. Nós temos a dependência física, aonde o indivíduo farmacodependente começa a apresentar problemas orgânicos decorrentes da falta da substância, ou seja, o seu organismo, as funções orgânicas e biológicas, tá, elas começam a dependem de doses dessa substância para poder funcionar, para poder entrar em osmostase, tá? E nós observamos que o nosso próprio organismo, ele consegue estabelecer uma adaptação, ou seja, ele consegue se adaptar, tá, à presença dessa substância sem haver controle e sem haver principalmente a vontade do indivíduo de parar. É como se o organismo se adaptasse às moléculas dessa substância para poder funcionar, sem haver a intenção ou também sem haver aqui o desejo do farmacodependente em querer parar essa administração, essa dependência. Agora, quando eu falo para vocês do terceiro tipo, que é a dependência psíquica, a dependência psíquica ela tem que ser entendida, tá, diferentemente da química, como um desejo compulsivo, tá, do indivíduo usar aquela substância química de forma regularmente, ou seja, o indivíduo começa a utilizar essa substância todo dia. Tá? Por quê? Porque todo dia ele precisa ter o quê? Tem que ter o efeito, o desejo, saciar o seu desejo através dos efeitos psicotrópicos que essa substância química consegue causar no seu organismo. Tá? Por isso que na dependência psíquica, ela é também considerada um impulso irrefreável, ou seja, o indivíduo não consegue mais frear esse impulso. Tá? Por quê? Porque se ele conseguir frear esse impulso, ele consegue manifestar no seu próprio organismo manifestações de mal-estar que podem, muitas das vezes, levar esse indivíduo a problemas ou a transtornos no seu organismo. Até aí está tudo bem? Vocês estão entendendo? Está tudo claro para vocês ou tem alguma dúvida? Eu estou entendendo, normal. Tá de boas para mim também.
Hein, pessoal? Fabrício, Adriana, Alexandre, Alisson, Tranquilo também. Tranquilo, professor. Professor, Tranquilo, professor. Aline. Tranquilo, Fala, Alisson, boa professor. noite. Diga lá. tudo certo, professor. Tá. Roseli, tá tudo ok? Tudo certo. Tudo certo, professor? Estou entendendo, Joia. sim. Tá? Agora, nós temos que entender, tá, que há uma diferença entre a dependência e a abstinência. Por quê? Porque na abstinência, tá, o que nós observamos? Nós observamos, tá, que é o inverso da dependência. Aí vocês vão me dizer, como assim, professor? É porque na dependência, falando agora da dependência, a gente consegue observar que o fármaco dependente, ele consegue, em alguns momentos, experimentar, tá, os sintomas dessa abstinência, tá, a cada episódio de uso. Ou seja, é como se o indivíduo chegasse a um processo de tolerância, aonde, tá, o desejo de aumentar, o desejo de satisfazer os seus desejos, ou seja, de saciar seus desejos pelo uso e pelo consumo dessa substância química, faz com que ele crie uma abstinência e crie um mal-estar para o seu organismo. Mas agora, quando o indivíduo ele chega a apresentar o quadro de abstinência, ou seja, quando ele consegue estabelecer a abstinência pelo uso, pelo corte, pela suspensão da administração dessa substância química no seu organismo, ele começa a apresentar não somente transtorno, mas também começa a apresentar manifestações de comportamento compulsivo pela falta dessa substância no seu organismo. Essas são as duas diferenças que a gente observa entre a dependência e a abstinência. A abstinência tem que ser entendida como um transtorno comportamental e sintomático pela carência e pela falta da substância que foi suspensa de forma brusca no organismo do fármaco dependente. E a dependência, ela pode vir a gerar uma abstinência ao momento em que a dose dessa substância começar a ser inútil para satisfazer os desejos do fármaco dependente. Ficou claro isso aí para vocês? Tem alguma dúvida do que eu acabei de explicar para vocês agora? Eu não sei se eu entendi, eu acho que eu embolei tudo aqui. Tá, vou repetir novamente. Existe uma diferença entre dependência e abstinência. Tá? Na dependência, como eu falei para vocês, o indivíduo ele consegue atingir a dependência através do uso compulsivo da substância química, do fármaco, da droga lícita ou ilícita. Correto? Correto. Mas, quando o indivíduo atinge a farmacodependência, ele também atinge o que nós chamamos da tolerância. Lembram que eu falei ainda agora para vocês? Tá? E esta tolerância pode fazer com que o indivíduo farmacodependente apresente episódios de abstinência. Por quê? Porque a dose que ele está utilizando, a dose, a concentração que ele está se administrando, já não está mais o quê? Surtindo efeito. E ele acaba apresentando alguns sintomas que são vistos na abstinência. Por isso que ele justifica essa farmacodependência, a manutenção dessa farmacodependência, quando ele aumenta a sua dose, para ele poder o quê? Para ele deixar de sentir esse mal-estar que é gerado por essa abstinência, como também, e mais importante para ele, o quê? É atingir o efeito, tá? De saciar os desejos dele, por causa do consumo dessa substância química. Ficou claro aí para vocês? Ficou entendido aí, Mariana? Eu acho que sim. Tá? É diferente da abstinência, por quê? Porque a abstinência ela é entendida, tá? Ela é definida como a suspensão de forma brusca de uma substância química do organismo do farmacodependente, causando principalmente transtornos que possam ser comportamentais ou compulsivos pela ausência do fármaco da substância química. Tá? Entendi. Ficou entendido isso aí para vocês, para todos vocês aí? Sim. Sim, Davi, Elda, Aline, Mari, Alisson, ficou entendido aí para todo mundo? Entendido, professor. Sim. Beleza. Então vamos seguindo. Gabarito. Tá? Só que durante,
tá ok? Durante a farmacodependência, nós verificamos que uma substância química ela consegue fazer com que haja uma neuroadaptação, ou seja, ela consegue alterar as funções, principalmente do sistema nervoso central, aonde o indivíduo ele pode vir apresentar o quê? Ele pode vir apresentar dois tipos de alterações. Ele pode vir apresentar sintomas físicos intensos, que é quando ocorre por causa da interrupção gerada pela síndrome de abstinência, ou também ela pode ocasionar o quê? Uma resposta diminuída, ou seja, um efeito diminuído à dose daquela substância química que é causada pela tolerância, que pode ser uma tolerância farmacodinâmica ou tecidual também. Então, resumindo para vocês, na dependência, o principal efeito que nós observamos dessas substâncias é uma neuroadaptação, ou seja, ela consegue fazer com que o organismo, principalmente o sistema nervoso central do fármaco dependente, se altere e se adapte a essa substância, que de uma maneira ele pode ser, durante na síndrome de abstinência, ela pode ser suspensa, causando sintomas intensos, que são característicos da abstinência, ou ela pode causar o quê? Diminuição dos efeitos através de doses toleradas pelo fármaco dependente, que pode ocasionar uma diminuição da farmacodinâmica, da toxodinâmica dessa substância química no organismo do fármaco dependente. Por isso que a síndrome de abstinência e da tolerância, elas caminham juntas dentro da toxicologia social, quando nós avaliamos a exposição de um fármaco dependente. Por quê? Porque tanto a abstinência quanto a tolerância, elas são resultados de adaptações fisiológicas do organismo desse fármaco dependente, que podem causar, que podem causar efeitos reversíveis no organismo do indivíduo, devido à exposição a esses fármacos, essas drogas de abuso. Ficou claro isso para vocês agora? Porque eu acredito que ficou aqui explicou melhor, a outra parte da diferença da dependência para a abstinência. Ficou claro isso aí para vocês? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Agora, só que durante essas neuroadaptações, que a gente observou ainda agora, que eu acabei de falar para vocês, o nosso organismo ele também apresenta o que se chama sistemas de recompensa, que esses sistemas de recompensa, eles são gerados principalmente pelo efeito das substâncias no nosso organismo, ou seja, são propriedades que facilitam a instalação da dependência no indivíduo. E essa recompensa, ela vai gerando gradativamente o que nós chamamos de administrações de repetição. Isso porque essas substâncias químicas, elas se tornam o que nós chamamos de reforçadores. E elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as naturais, que promove uma melhor liberação, principalmente de algumas substâncias, de algumas moléculas, como, por exemplo, a dopamina, como também algumas substâncias sintéticas, como no caso das anfetaminas e dos próprios derivados da própria cocaína, que podem fazer com que alguns neurotransmissores e algumas substâncias produzidas sejam liberadas de forma exacerbada, como é o caso da anfetamina e da cocaína, que conseguem liberar no organismo, tem propriedades gratificantes, ou seja, propriedades de aumentar a liberação dessas moléculas até de 400, 500 vezes maior. A concentração ela se eleva a tal ponto que faz com que a dependência nesses indivíduos seja instalada mais rapidamente. E esse sistema de recompensa, ele é reforçado pelo que nós chamamos de potencial de reforço. E esse potencial de reforço, ele tem como definição a capacidade de gerar farmacodependência através
do potencial que certas substâncias químicas consigam, tá, induzir a dependência. Ou seja, quanto maior for o potencial de reforço de uma substância química, mais rapidamente o indivíduo vai ser induzido à dependência. Por isso que vocês sempre devem ter escutado falar que o indivíduo, quando ele entra em exposição a algumas substâncias de abuso, como, por exemplo, começando da mais simples para a mais complexa, ou seja, a primeira substância que o indivíduo tem contato, seja na idade juvenil ou até na idade adulta, é qual? É o álcool. Só que o indivíduo ele não para somente no álcool. Ele, depois do álcool, qual é a segunda substância que o indivíduo vai ter contato? Ele vai ter contato com o tabaco, com a nicotina. Ou seja, ele não fica só no efeito do álcool, ele precisa de um outro efeito para poder exacerbar a satisfação de poder atingir um prazer que ele não consegue sem a presença dessas substâncias. Então, do álcool ele já pula para a nicotina. E assim ele já vai entrando de pouco em pouco para outras substâncias, como, por exemplo, anfetaminas, como, por exemplo, alguns tipos de solventes. Aí entra a parte de medicamentos, como no caso dos barbitúricos, dos benzodiazepínicos, tá? Até chegar a substâncias químicas que tenham alto poder, um alto potencial de reforço, como é o caso da cocaína, da heroína, da morfina, tá? Bem, pessoal, dentro desses conceitos iniciais, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certo aí para vocês? Tudo bem, professor. Tudo Bem, certo, professor. Tudo ok. beleza, então vamos seguir. A primeira substância que nós Tudo iremos certo, professor. conversar, tá? A primeira substância que nós iremos conversar com vocês hoje é sobre o álcool, tá? Só para vocês terem uma ideia, o álcool, se a gente for pegar a classificação do álcool, o álcool é um líquido incolor volátil que apresenta uma característica, o quê? Um odor característico, que ele é obtido principalmente, tá, de alguns processos, como, por exemplo, no caso da fermentação, de uma solução que contenha um teor, uma concentração pequena de açúcar aqui. E, por conta disso, nós observamos que determinados tipos de álcool, ou seja, determinados tipos de preparação que precisem do álcool, tá, apresentam um teor alcoólico, tá, característico definido para elas. Como, por exemplo, no caso da cerveja, do vinho, tá, eles apresentam de 3% a 9%, isso quando são a partir de produções fermentadas. No caso das destiladas, tá, nós já observamos que o teor alcoólico já é um pouco maior. No caso do uísque, é de 40% a 50%, no conhaque, de 45% a 55%, na aguardente, que é a cachaça, a gente já observa um teor alcoólico de 48%. Tá? E também temos em algumas formulações do álcool que são combinadas com bebidas fermentadas e destiladas, que é o caso do gin, tá? Que a gente já observa que o teor alcoólico já chega a 48% aqui. Tá? E qual é a questão do uso do álcool? O álcool hoje ele é enquadrado como uma substância, uma droga de uso social. Isto porque, dentre todos os tipos de drogas de abuso, lícitas e ilícitas, o álcool é a substância de abuso que tem menor potencial de reforço, menor potencial de ação. Mas, se a gente for ver nas estatísticas de morte e mortalidade, nós vamos observar que as taxas por conta da ingestão de álcool são elevadas, tá? Em relação às outras substâncias, com exceção do tabaco, lógico, que é quase próximo às taxas, às estatísticas do uso, do consumo social do tabaco. Além disso, o etanol, o álcool em si, ele causa, tá, danos ao sistema nervoso central, como também ele pode ser também colocado, ele também não é empregado de forma direta para uso terapêutico. Tá? Além disso, como eu já falei anteriormente, ele apresenta, tá, um menor potencial de reforço, mas mesmo assim, ele de uso incorreto, quando utilizado de forma incorreta e abusiva, tá, ele pode causar um risco de intoxicação ao indivíduo, tá bom? E ele gera também
tá? O que nós chamamos de o alcoolismo, que é a síndrome, a principal síndrome estudada, que é causada pela ingestão abusiva do álcool e de forma crônica aqui. Aqui essa é a parte histórica para vocês entenderem que o álcool, desde a época dos árabes, ele foi desenvolvido e hoje ele se tornou o principal componente para algumas substâncias, sejam tônicos, elixires. A gente consegue ainda ver a presença do álcool como um dos principais componentes ativos nessas formulações. Tá? Em relação à sua toxinética, à sua farmacocinética, o álcool ele consegue ser absorvido, tá? Principalmente pela via oral. Ele apresenta uma característica aqui lipossolúvel, tá? Aonde ele faz com que ele consiga ser absorvido tanto pelo estômago como pelo intestino, tá? E ele consegue ser absorvido de forma completa pela mucosa digestiva, tá? Através da administração pela via oral. Por isso que muitos de vocês devem ter já visto essa característica principal da absorção do álcool, que está relacionado à sua biodisponibilidade, ou seja, o álcool ele consegue ser melhor absorvido, tá? Quando o indivíduo ele não se alimenta, ou seja, ele consegue ser absorvido sem haver a interação com alimentos. Por isso que ele é biodisponibilizado, ou seja, de forma mais rapidamente, tá? Em indivíduos que não se alimentam. Por isso que é costume, muitas das vezes, das pessoas, tá? Quando estão bebendo bebidas alcoólicas, está sempre comendo alguma coisa. Isso é para fazer com que o efeito do álcool não seja rapidamente atingido. Além disso, se a gente for comparar homens com mulheres, nós observamos que as mulheres, elas o quê? Os efeitos do álcool nas mulheres, eles atingem mais rapidamente o seu efeito nas mulheres, tá? Do que nos próprios homens. Isto porque por uma questão, tá? Principalmente de carga hormonal, que faz com que esse álcool seja mais rapidamente absorvido e mais rapidamente metabolizado aqui. Além disso, as mulheres, diferentemente dos homens, elas não, como se diz, elas não se alimentam. Está faltando um minuto para cair o link. Assim que cair